Então, senhoras e senhores, a transformação digital é um dos pilares mais importantes para aumentar a competitividade. De acordo com o movimento Brasil Competitivo, a digitalização pode aumentar a produtividade, reduzir custos e melhorar a eficiência em diversos setores. Exemplos concretos de como a digitalização já está beneficiando empresas e governos estão sendo apresentados, além de estratégias para ampliar esses benefícios e alavancar o crescimento econômico do Brasil. Assim, vamos para o nosso segundo painel, Transformação Digital para a Competitividade. Vamos convidar como mediadora Tatiana Ribeiro, diretora executiva do Movimento Brasil Competitivo. Já como painelistas, convido o prefeito de Mesquita, no Rio de Janeiro, Jorge Miranda. Convido agora o cofundador e CEO da Letros, Tiago Raché. E o diretor de Tecnologia de Informação do Hospital Sírio-Libanês, Ailton Brandão. Então, senhoras e senhores, com a condução dos trabalhos, Tatiana Ribeiro. Bom dia a todos. Acho que ainda é bom dia, né? Faltam 4 minutos para meio-dia. Eu sei que a gente está um pouquinho atrasado, mas eu tenho certeza que todo mundo vai ficar bastante inspirado com o que a gente vai ouvir nessa conversa agora. A gente falou bastante agora, durante toda a manhã, né, sobre exemplos, sobre política pública para fomentar a digitalização da economia. E agora a gente vai ver a transformação digital na prática. Acho que esse é o objetivo e o exemplo dos cases que a gente trouxe aqui para vocês hoje. A gente tem exemplos em vários setores. É uma pena, a gente, infelizmente, acabou perdendo a participação do ministro Bruno Dantas, o presidente do TCU. Ele teve uma questão familiar e não conseguiu chegar a Brasília a tempo. O TCU é hoje uma grande referência em uso de inteligência artificial, inclusive generativa, e a gente queria poder compartilhar isso, mas vai ficar para uma próxima oportunidade. Aqui, hoje, a gente vai conhecer 3 experiências em diferentes áreas. Então, a gente tem aqui hoje uma prefeitura do Rio de Janeiro, da Baixada Fluminense, um município pobre, que fez uma transformação enorme na cidade a partir do uso de dados. Então, a gente vai conhecer. Eu tive a oportunidade de visitar a cidade, é realmente um exemplo muito inspirador. A gente tem aqui uma plataforma de educação que tem usado inteligência artificial para revolucionar aí a escrita de crianças e adolescentes. Eu imagino que só adolescentes, na verdade. E a gente tem aqui também o exemplo de uso de inteligência artificial na saúde, né? Então, temos aqui também o Hospital Sírio-Libanês, que vai contar um pouquinho quais os desafios e como é que eles têm utilizado isso na prática. A ideia é que a gente possa conhecer os casos e, obviamente, depois bater um papo sobre o que vai ser trazido aqui apresentado. Eu vou tomar a liberdade, até acho que aproveitando a última fala da deputada Luísa, né, que ela trouxe o desafio da educação, né, como um ponto-chave, e eu vou tomar a liberdade de convidar o Tiago Rached, que é o CEO da Letros, para começar e contar um pouquinho da experiência deles para a gente aqui hoje. Super obrigada pela presença. Obrigado, Tatiana. Agora é a parte que eu faço a apresentação do caso. Para apresentar. Maravilha. Bem, primeiro agradecer o convite, é um prazer estar aqui com vocês, a cada um dos membros do painel. Eu vou contar um pouquinho sobre a Letros, que tem a inteligência artificial como base da sua atuação dentro das escolas, especialmente escolas públicas brasileiras. A Letros, ela trabalha com a maior invenção do homem, que é a escrita. Para quem conhece o livro do Sapiens, do Harari, ele trata, né, que a escrita permitiu a gente registrar e compartilhar conhecimento. E foi o que, de certa maneira, trouxe a gente como espécie dominante até aqui. Aqui a gente vê um registro dos sumérios, 3.200 anos antes de Cristo, né, onde a gente tem os primeiros registros sobre escrita, em que eles faziam a contabilidade das colheitas. E aí começou o desenvolvimento da escrita, o compartilhamento de conhecimento e a capacidade nossa de realmente dominar a Terra. Ao mesmo tempo que essa é uma habilidade, é uma capacidade única do ser humano,
é uma capacidade que é muito pouco desenvolvida no Brasil. A pesquisa mais estruturada sobre o tema do letramento, a capacidade de ler e escrever no Brasil, mostra que 88% dos brasileiros não são plenamente letrados. Não conseguem ler um livro do ensino médio, não conseguem fazer uma dissertação de uma página. Essa é a nossa realidade. É uma pesquisa do Instituto do IBOP, né, o Instituto Paulo Montenegro, que pertence ao IBOP, fazendo um recorte, né, e uma análise sobre o nível de letramento no Brasil nos últimos anos. E por que isso acontece? Né? E indo um pouco mais além, né? Como que isso impacta a nossa escola, os nossos estudantes, a desigualdade educacional no país. Hoje, quando a gente olha para a redação do Enem, para a avaliação do Enem como um todo, que é a grande avaliação da educação básica brasileira, e a gente faz um recorte, tentando comparar estudantes de escolas privadas e públicas, a disciplina do Enem, com a maior discrepância de notas entre estudantes de escolas públicas e privadas, é a redação. É uma diferença de desempenho de 33%. Lembrando que a redação é, dentre todas as disciplinas da prova, a mais importante, a que tem maior peso na entrada no ensino superior. Então, uma desigualdade que afeta diretamente o desenvolvimento não só educacional, mas também de desenvolvimento de geração de renda para a população, especialmente estudantes de escolas públicas brasileiras. E por que a gente tem esse problema tão estrutural? Acho que existem vários fatores que afetam a qualidade da nossa educação pública. Obviamente, não temos tempo para tratar de todos eles, mas a gente aqui na Letros entende que tem um problema central. O problema central que a gente enxerga é o fato dos nossos estudantes serem invisíveis. Esta redação é de um aluno do 3º ano de uma escola da Grande São Paulo. E esta é a devolutiva, a avaliação que ele recebeu para um dos seus textos, que são realizados ao longo do ano. Ele recebeu uma nota, teve algumas poucas marcações. E a pergunta que fica é, como é que esse aluno evolui? Né? O desenvolvimento da escrita, assim como várias outras habilidades, se desenvolve na prática, escrevendo, entendendo seus erros, melhorando, reescrevendo. Se você não dá essa oportunidade para o estudante de poder orientá-lo e dar para ele uma avaliação muito clara e precisa sobre como ele precisa avaliar, evoluir, isso não vai acontecer. Não vai ser por osmose. Para resolver esse problema tão estrutural da educação, que é o fato dos alunos não serem observados e não serem tratados de maneira individual, a gente criou um programa escolar baseado em inteligência artificial que permite dar uma orientação muito precisa e individualizada a todos os estudantes. Fazendo uma breve demonstração, os estudantes eles acessam a nossa plataforma, onde eles realizarão atividades de leitura e escrita. E eu vou mostrar um exemplo aqui da realização de uma redação. Então, o estudante, quando ele escreve na nossa plataforma, a gente consegue mapear e identificar milhares de padrões textuais, seja a parte semântica, seja a parte sintática, seja a parte morfológica, gramatical, lexical e assim por diante, conseguindo traçar um perfil muito preciso sobre os desafios, sobre as lacunas de cada um dos estudantes. A gente consegue mapear, por exemplo, que esse estudante, o Arthur, ele tem um desafio com proparoxítona, ele tem um desafio com paroxítona, terminado de tongo, falando só apenas do aspecto gramatical, né, e lexical. A gente consegue fazer isso para várias camadas linguísticas do texto. Quando o aluno escreve na nossa plataforma, a gente é capaz de entregar uma devolutiva imediata para ele, identificando cada um dos aspectos mais críticos do seu texto e orientando esse estudante sobre como que ele pode melhorar aquele texto de maneira imediata. A gente consegue traçar para ele um panorama não só de aspectos estruturais, mas também das competências que são avaliadas para aquele gênero textual. Aqui, nesse exemplo, é um gênero do Enem. Esse acompanhamento preciso, imediato, rápido, e que permite, de fato, guiar o estudante ao longo do seu desenvolvimento, permite a ele ter uma evolução clara, objetiva, imediata, ao invés de ter que esperar, muitas vezes, 2, 3 semanas para receber o texto de volta, muitas vezes com uma avaliação que não o orienta no processo de evolução. Aqui é um outro exemplo que permite que o aluno, enquanto ele escreve o texto ou reescreve o texto, a gente vai orientando ele, e ele consegue ver na lateral da tela quais são os aspectos que estão evoluindo ou, eventualmente, evoluindo conforme ele vai mexendo no texto. Vou passar rapidinho, porque, infelizmente, não tem muito tempo. Mas fica a pergunta,
será que esse programa, será que a inteligência artificial de fato gera impacto educacional? Muito bonito, muito legal. Acho que os estudantes provavelmente vão achar mais legal do que escrever no papel, mas tem impacto real? Para responder essa pergunta, a Letros foi patrocinada, foi financiada pelo MIT, um laboratório chamado J-PAL, que é a maior referência em avaliação de impacto no mundo, que fez uma avaliação, fez um investimento para entender se a nossa tecnologia, se o nosso programa pudesse, de fato, impactar o desempenho dos estudantes. Em 2019, a gente implementou o nosso programa num grupo de estudantes, um grupo de tratamento. E num outro grupo, selecionado de maneira aleatoriamente, um grupo controle, não utilizou o nosso programa. E a gente rodou esse programa com atividades descritas regulares ao longo de 5 meses. Em 5 meses, os estudantes que participaram do nosso programa foram para a 2ª posição no ranking nacional de redação na avaliação do Enem. Os estudantes do grupo controle ficaram na 8ª posição. Em 5 meses, a gente tirou estudantes da 8ª para a 2ª posição. Em 5 meses, nós reduzimos a diferença de nota na redação dos estudantes de escola pública e de escola privada em 9%. Em 5 meses, no final da educação básica. Imagina o potencial da gente fazer isso no começo. Por causa desse trabalho e outros trabalhos, outros projetos e parcerias que nós realizamos com escolas públicas, nós fomos reconhecidos pela Unesco em 2020 com a melhor tecnologia educacional do mundo. É uma premiação global que existe desde 2005, nunca uma organização brasileira foi reconhecida. E essa avaliação é uma avaliação técnica. Foram 8 meses de auditoria, due diligence, entrevistas, viagens, para poder chegar, de fato, nessa conclusão, onde a avaliação da Unesco passou por 113 países e avaliou mais de 3.000 soluções de tecnologia educacional. Muito bem. E como política pública, será que isso funciona? Será que a Letros, de fato, consegue entregar resultado efetivo? Depois da pesquisa e da avaliação no Espírito Santo, veio a pandemia. Durante a pandemia, a gente continuou como parceiro do Estado do Espírito Santo, muito por meio de parcerias de fundações e institutos que viabilizaram o nosso programa no Estado para uma amostra das escolas. E, em 2022, pela primeira vez, a Letros se tornou política pública de Estado. Foi o primeiro Estado a contratar a Letros como uma parceira efetiva para o desenvolvimento da escrita e da capacidade de leitura dos seus estudantes. Em 2022, no primeiro ano de implementação, em 8 meses de ano letivo, até a prova do Enem, o Espírito Santo saiu de 7º lugar para 1º na redação do Brasil, com uma distância enorme do 2º colocado. Segundo ano, 2023, programa implementado novamente no Espírito Santo, alunos do 3º ano, o Espírito Santo novamente 1º do Brasil na redação do Enem. Começamos com o Espírito Santo. Hoje a gente já está em 4 estados, começando a atuar em mais 3 estados este ano. E esse é só o começo da nossa jornada. A gente não só acredita que a inteligência artificial pode ter esse poder de transformar a educação, como já é a realidade, já fazemos isso há muitos anos, e a gente quer chegar muito mais longe agora. Muito obrigado. Muito obrigada, Thiago. Fico muito feliz, porque acho que é uma inspiração. A gente vê que o Brasil é uma grande referência quando a gente olha para essa agenda e tem um potencial imenso para transformar aí a qualidade da educação das nossas crianças. Então, já estou com várias ideias de perguntas aqui para a gente conversar um pouquinho mais na próxima etapa. Obrigada. Agora eu vou convidar o Ailton, que é o diretor de tecnologia do Hospital Sírio-Libanês, para que ele pudesse compartilhar conosco um pouco da visão do Sírio em relação aos desafios aí de implementação e também as várias oportunidades para a área da saúde, como é que vocês têm olhado e implementado essa tecnologia aí no dia a dia da rotina aí do hospital. Obrigada. Muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui. O setor da saúde está sendo muito impactado, né, pela inteligência artificial, como as demais áreas da economia. E a gente fez um estudo muito aprofundado, né, de qual que seria o impacto, né, como a inteligência artificial poderia trazer pontos de melhoria para os hospitais em geral e especificamente para o Hospital Sírio-Libanês, que eu represento. A gente mapeou, né, uma série de estudos, né, onde que
que a inteligência artificial poderia melhorar, e vimos uma série de oportunidades, né? Esse é um estudo, por exemplo, de Stanford. A gente viu oportunidades no resumo de histórico médico. Hoje, o médico demora um tempo na consulta, fazendo anamnese, entendendo o histórico de cada paciente. Se a IA pudesse fazer um resumo, né, iria ajudar bastante e dar mais agilidade nessas consultas médicas. A IA também poderia fazer o planejamento do cuidado, que para cada paciente, pensar para aquela doença específica dele, como que poderia ser os tratamentos após a consulta. Ela poderia ajudar a confirmar se aquelas informações, de fato, levam para aquele diagnóstico ou se existem outros diagnósticos alternativos. Ela poderia ajudar no cálculo de risco e medidas para acelerar as filas para os que mais têm necessidades. Outro estudo mostra que o uso na qualidade da automação nas tarefas administrativas é muito importante. Hoje, a inteligência artificial, já nos testes que fizemos, já permite economias radicais do tempo para reduzir a tarefas administrativas que esgotam os profissionais de saúde. Os médicos, as enfermeiras, os técnicos de enfermagem passam muito tempo registrando, documentando e imputando esses dados no computador. Com a IA, isso pode ter uma aceleração muito grande. E esse estudo desse Instituto Gartner mostra uma redução de 50% no tempo de documentação. Esse é um think tank europeu chamado de Medical Futurist. Ele levantou 10 pontos de uso em que a IA vai mudar o processo da saúde. Primeiro, a logística do paciente. O paciente tem que passar por vários exames, vários institutos, várias consultas. Isso pode ser muito mais otimizado com o uso de inteligência artificial. Novamente, a questão da mineração dos prontuários médicos. O plano de diagnóstico. Os trabalhos repetitivos também na automação. Também colocando consultas presenciais auxiliadas por uma inteligência artificial para ajudar o médico que está fazendo aquela consulta digital. Estudo e lançamento de novos medicamentos, medicina de precisão, medicina individualizada, a criação de novas drogas, medicina de rede, utilizando vários institutos do mundo inteiro, como foi o caso da Covid. E, por último, também um ecossistema aberto que permitiria a IA auxiliar as pessoas a terem uma vida mais saudável. Ela tá olhando o que você faz no dia a dia. Se você tiver autorização para tal, você pode ter uma conversa com a IA para ela te sugerir melhorias no seu estilo de vida. Mas nem tudo é coisas positivas. A gente tem muito cuidado com os riscos que a IA pode trazer. Podemos citar o risco de viés, né? Se a gente não treinar corretamente a IA, ela pode ter pensamentos focados do tipo, o que é um presidente de empresa? Isso só mostrar homens de meia idade, porque isso depende da base que você vai alimentar a IA para ela fazer os seus estudos. A LGPD, se você usar a IA indevidamente, você pode alimentar uma IA pública com dados privados dos seus pacientes, e isso pode trazer vazamento de dados. A propriedade intelectual, a IA ela usa bases enormes da internet que pode ou não ter problemas de propriedade. Quando você pedir para ela gerar um texto, gerar uma imagem, pode vir coisas que não é de sua propriedade, você não deveria utilizar. Alucinação, né? O modelo de IA ela pode gerar informações falsas que pode ter risco, inclusive riscos legais. E já foi falado aqui mais cedo, né, a questão do consumo de carbono. A IA não é muito comentado isso, mas ela é um grande consumidor de energia nos grandes data centers para manter a refrigeração e manter a alimentação do processamento pesado. Então, tudo isso é importante ter uma boa gestão de riscos. E no Sírio-Libanês, a gente criou uma plataforma robusta de dados, muito segura, para que a gente possa, primeiro, organizar o dado. Se o dado não está organizado, não tem como aplicar uma inteligência artificial de maneira produtiva. Temos um laboratório de inteligência artificial no hospital, já tem 3 anos de idade, pesquisando muitas formas de aplicação. E os que estão marcados em verde já são algoritmos que a gente está usando no nosso dia a dia. Eu posso citar a redução de no-show. Nós temos lá um processo de agente inteligente
que a gente sabe no dia seguinte quais são os pacientes que farão exames, quais são os pacientes que têm o maior risco de no-show, de não aparecer. E com isso a gente consegue prever encaixes, organizar melhor a agenda para evitar que a máquina fique ociosa. O planejamento financeiro também. A gente tem uma previsão muito grande para poder saber qual que vai ser o volume de ocupação do hospital. Com isso a gente planeja melhor os recursos, a utilização de horas extras ou contratação de pessoas adicionais, de insumos mais adequados. E, por último, e não menos importante, o que a gente chama de care gaps. A gente estuda o comportamento dos nossos pacientes e percebe que tem pacientes que receberam um diagnóstico importante de alguma doença, mas não está tratando dessa doença. Então, a gente chama os médicos desses pacientes para explicar que é importante que esse paciente volte ao seu tratamento, porque um tratamento que não é feito mais cedo possível, ele se torna mais caro, mais dispendioso para o plano de saúde ou para o Estado, e é mais sofrimento para o próprio paciente. Então, esse é um algoritmo que gera muitos ganhos. Em termos de ganhos, né, essa eficiência operacional, a gente já trouxe aqui 6 milhões de reais só esse ano, né, para otimizando o no-show. A gente tem 10% melhor previsões, né, que fez a gente controlar melhor a receita e os custos. E esse algoritmo do Care Gaps, para buscar as pessoas que não estão fazendo o tratamento adequado, ele significou 26% a mais de pessoas que tinham abandonado os seus tratamentos e retornaram para seguir o seu tratamento. Então, esses são ganhos pontuais aí, mas o impacto isso é muito grande. Quando me perguntam, né, mas a medicina, o médico, o enfermeiro vai perder o emprego para IA? Eu acho que não. O que vai acontecer é o médico, o enfermeiro que não sabe usar IA, que vão perder emprego para os médicos que são conhecedores dessa tecnologia. Meu chamado aqui é para que, em prol da competitividade brasileira, que a gente consiga, de fato, priorizar, dirigir recursos para que as pessoas sejam treinadas, que essa tecnologia seja mais conhecida e que abram mais campos, mais laboratórios para que a gente possa fazer esse tipo de estudo, esse tipo de pesquisa em todas as empresas do Brasil, em todos os governos, para que a gente possa ter mais competitividade nacional. Muito obrigado. Muito obrigada, Ailton. Acho que esse ponto que você traz, inclusive, é um tema que foi debatido aqui, inclusive, no painel anterior, né? Acho que tem um desafio muito grande aí de pensar realmente numa agenda de formação de pessoas para que a gente consiga aproveitar essa tecnologia em seu melhor. Agora, para fechar essa fase inicial de apresentações de casos, eu vou convidar o prefeito Jorge Miranda para compartilhar com a gente um pouco a evolução, aí, essa revolução que ele fez aí em Mesquita, a partir de dados, né? Eu acho que está muito em sinergia, inclusive, com o que o Ailton trouxe. Uma base de dados estruturada realmente fez com que o município tivesse ganhos bastante expressivos. Então, obrigada. Obrigado pelo convite. Obrigado, presidente. Arnaldo Jardim, obrigado, Júlio Lopes, vice-presidente. Muito obrigado pelo Brasil Competitivo também, Sr. Gerdau, a Tatiana e a todos, pela oportunidade de falar um pouco dos desafios de onde as pessoas moram, onde o brasileiro realmente vive, que é na base da sociedade, que são dos municípios, né? Nós somos um município na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, com quase 180 mil habitantes, com 400 milhões de orçamento, sendo que somente um mês o orçamento próprio, os demais é verba parlamentar, transferências e outras parcerias que nós fazemos via deputados, parlamentares e governo federal. Transformação digital como vantagem competitiva. Muda, por favor. A gente acredita realmente que o Brasil tem várias vantagens competitivas e temos potencial para colocar isso em prática. Já falamos isso aqui hoje o dia todo. Por favor. Nós acreditamos num tripé de uma administração pública que ele consegue diagnosticar todos os problemas da sociedade através de ofertas de serviços. Geralmente, todo mundo faz ações políticas, ou seja ele asfalto, seja ele troca de lâmpada, seja ele qualquer coisa que, afinal de contas, é obrigação dele, vai para a internet e diz que está fazendo uma benesse para a população, afinal de contas, é direito e dever. Nós acreditamos que, nesse tripé, que primeiro é que a oferta de serviço, que é no território, dividindo a cidade em território. Então, todo o território de Mesquita ele tem que ter todas as políticas públicas existentes do governo federal na sua região.
seja ele de saúde básica, seja ele de cultura, esporte, lazer, assistência social, educação, tudo dentro do seu território, que ele não possa se locomover para outro local. O outro tripé são as demandas da população. Muita gente deve conhecer com o aplicativo de reclamação da população diretamente com o poder público, que é o Colab. Nós somos líder no Brasil de resolução. Então, qualquer demanda de serviço da população fala direto com o poder público, seja o prefeito, seja os vereadores, seja qualquer um. Com isso, obviamente, a gente começa a entender como funciona todo o território, todas as suas angústias. Isso afina muito mais a nossa contratação. Hoje nós temos em aberto, para vocês terem ideia, está no portal de transparência, tá? Nós somos líderes no Brasil de transparência também. Nós temos mais de 5.000 pedidos em aberto para resolver da população. Isso é o que está em aberto. Tá? Então, tem todo o diagnóstico da cidade, por secretaria, quais são os nossos maiores objetivos, o bairro que demanda mais serviço. Hoje, o nosso serviço que está liderando esse pedido é de entulho. Eu gasto o custo total de propriedade da cidade que eu gasto com retirada de entulho, quase a mesma coisa que eu gasto de saúde por mês. Então, o desafio na Baixada Fluminense, no estado do Rio de Janeiro, em especial, é qualificar a informação e que todo mundo possa fazer bom uso dela e facilitar que o poder público seja mais ágil. Então, o que a gente tem de oferta de serviços e demandas da população, a gente cria projeto para a cidade. Então, nós temos uma reunião semanal de alinhamento de governo que foi discutido das entregas de ocupação de território. É uma tela como essa, a gente tem reunião nossa toda segunda-feira, onde estão aí os ganhos, as perdas, os valores, né, as responsabilidades de cada um da entrega desse equipamento. E nós acompanhamos o equipamento, as fotos de todas as obras que são feitas na cidade. É uma equipe ligada diretamente a mim, uma foto 360, que a gente vê tudo por dentro da clínica para ver o andamento, para saber se realmente isso é um local que a gente está entregando a última clínica da família para completar 100% de cobertura de família. Esse bairro é um bairro historicamente violentado pelo Estado, que o Estado absolutamente teve a oportunidade de fazer absolutamente nada lá. Nós estamos construindo uma grande clínica da família, acabando com 2 ainda daqueles postinhos tradicionais que ainda existia na cidade de Mesquita e está em todo o Brasil, fazendo um circo público também, escola de arte e de espetáculo e um grande parque de eventos e de vivência da população. Então, toda segunda-feira a gente acompanha todo o andamento de todas as obras. Se está no mapa de entrega, é que aquilo vai transformar realmente a sociedade, porque a gente ocupa o território, já tem o diagnóstico, diagnosticar, entregar, medir e comunicar. E toda a área de transformação que venha ratificar esse entendimento. Temos fibra ótica, pegamos lá 8 anos atrás, estou saindo agora do segundo mandato, não tinha absolutamente nada, temos fibra ótica em toda a cidade, obviamente, os equipamentos parrudos, com qualidade, não só os equipamentos, também com a transformação dos equipamentos públicos, para prestar um bom serviço para a população e, automaticamente, também para os servidores. Prontuários eletrônicos, nós temos todos os prontuários eletrônicos, saúde, educação, assistência, fazenda, obviamente, cultura, esporte, lazer. E, obviamente, que a gente precisa também que esse cidadão esteja dentro da nossa base. Aí é uma busca incessante de fazer que ele mantenha o seu telefone e o CPF, que, afinal de contas, o cliente é o mesmo dentro do município, o mesmo que está na assistência, está na saúde, está na educação, o filho que pega cartão alimentação. E se o CPF estiver todo certo, a gente consegue achar ele com um único clique dentro do nosso governo. Mas o que acontece é que, apesar da lei, que eu estava vendo o deputado Júlio Lopes falando aqui, por incrível que pareça, o SUS ainda aceita cadastro sem CPF. Isso dificulta muito o entendimento e para a gente achar esse cliente dentro da nossa rede. Se mudarmos, ficarmos aqui criando várias coisas de tecnologia e não encontrar o cidadão, a gente não vai conseguir entregar serviço a ele. Pois não. Sim, se faltar, a gente avisa ele que faltou, avisa antes também, que esse negócio do absenteísmo, já para avisar, olha, a tua visita é amanhã, a sua consulta amanhã, se você não aparecer, você, por favor, pode falar, a gente já abre vaga para outro.
Toda essa comunicação a gente fala muito, eu vou falar um pouco mais à frente. Então, os bots que a gente trabalha direto com cadastro único, geralmente o Brasil todo, as pessoas que recebem o benefício do governo federal, ele só sabe que vai ser trancado na hora que ele passa o seu cartão no banco. O governo federal costuma mandar um relatório para os municípios não muito qualificado, mas a gente, como vai para dentro de todos os nossos prontuários tentar encontrar esse cidadão através de CPF, a gente começa a falar para ele, olha, daqui a 3 meses o governo federal falou que vai cortar o seu benefício. Estou te esperando no seu CRAS para você poder fazer o seu recadastro para não travar. Daqui a 3 meses você vai ficar sem seu dinheiro. Outro dia eu estava olhando o nosso prontuário de saúde e olhei e falei assim, manda um bot a partir de 65 anos perguntando, a inteligência artificial perguntando se ele sabe qual é o BPC, se ele está dentro das características, se tem 65 anos, se ele nunca contribuiu, ele vai respondendo, se ele tiver de acordo, no final aparece um vídeo meu marcando com ele na sede da prefeitura para o CRAS dele poder cadastrar e ele receber um benefício. Nós hoje fizemos esse teste há uns 3 meses atrás, nós conseguimos 95 pessoas, 52 já estão recebendo o salário mínimo pelo governo federal, que sequer sabiam que tinham direito. E tudo está no portal de transparência para acompanhar, obviamente, por trás os dados, respeitando a LGPD, não estão públicos. Por favor. A digitalização de serviço do Colab, nós falamos, a sala do empreendedor, a gente abre a empresa lá em 2 horas, matrícula online também, a gente tem um prontuário nosso, nós temos uma startup de aprendizado, um tablet distribuído dentro, obviamente, da discussão dentro da nossa área de educação. Já está avançando, já estamos de 18 unidades, nós estamos 40 unidades, todas elas têm fibra ótica, todo equipamento público tem fibra ótica, toda a sala que usa esse serviço de aprendizado gamificado, ele tem link de internet dedicado, todo ele. Licenciamento online do meio ambiente e urbanismo, então já abre direto também, já tudo no portal de transparência, os exames, resultado de exame online, exame de sangue, exame de imagem, pré-matrícula também através de todo o nosso prontuário eletrônico. Remume é interessante que fique no portal de transparência também dando visibilidade para a população, o que é obrigatório do município ter de remédio. Esses são os remédios que você tem que cobrar que o município tenha nas suas unidades. Vamos lá? Rastreamento de serviço de perdia, nós entregamos fita adesiva aparelho para quem faz parte do programa Perdia, está no portal de transparência, também ele pode acompanhar o carro. Do lado esquerdo você vai ver o mapa, quais são os dias da semana que ele vai entregar, no mês, entregar na sua casa, você pode acompanhar o carro entregando na sua casa. O WhatsApp, que é o nosso serviço de alerta, seja para defesa civil, seja para trânsito, seja para correção do seu número de celular, dentro da base. Rede Wi-Fi gratuita em todo equipamento da prefeitura, quando você entra, você faz seu login, a gente vê lá na sala, pode se comunicar com você o tempo todo, então você é obrigado a escutar 1 minuto de fala minha, dizendo quais são os serviços na clínica da família, quais são os serviços na educação, quais são os serviços no cowork, quais são os serviços na praça. Esses são os que estão online agora. Vamos passando. Então você pode lá filtrar por equipamento. Essas 170 conexões, óbvio, deve ser um usuário nosso, um trabalhador nosso, que em breve vai ser bloqueado porque fica tomando muita banda com o investimento que nós fizemos agora em segurança cibernética, que certamente será bloqueado, não vai gozar dessa experiência, ficar o tempo todo dedicado em cima da nossa rede. Vamos lá? Bem, portal de transparência também tem a coleta de lixo, que a população saiba qual o horário, qual o dia que passa na sua casa, se for o caso, ele espera o caminhão passar para jogar o seu lixo, ou é um grande problema que nós temos na cidade também, é o descarte irregular de lixo, a pessoa vai à linha do trem para buscar, para ir pegar o trem, ele vai lá, joga o lixo na linha do trem, podendo esperar o caminhão passar na porta da sua casa e jogar o lixo. Então, a gente torna isso público, todo o caminhão, está lá o número da placa, que é o mesmo número da placa dele que está referenciado no contrato, esse é o painel que ele já passou da reunião, e a gente começa a entrar nos serviços. Com todo esse diagnóstico que a gente começa a ter da população em relação ao seu número, ao seu CPF dentro da rede, a gente começa a mandar mensagem para ele. Ele sai da unidade, eu mando um áudio meu e depois logo um vídeo para ele falar que é a hora dele de falar qual foi a experiência dele no equipamento. Ele avalia o funcionário e avalia também o tipo de serviço prestado.
fazemos também na farmácia, fazemos também nos exames de imagem, fazemos também no exame de sangue, e outro qualquer serviço que a gente possa fazer, a gente escuta direto o cidadão. Isso acaba levando para a gente também uma nuvem de sentimentos, que a inteligência artificial também começa a entender como isso funciona dentro do seu território, das nossas 12 unidades, está em todas as nossas clínicas, a análise de sentimento também, se a gente clicar em uma, a gente começa a entender toda aquela palavra que ele falou, negativa daquela área, e a gente já começa a ver o que aconteceu, ou criar discursos, já começa a saber antecipadamente qual o problema da região, qual o funcionário que errou, e toma decisão, porque o serviço público passa a funcionar muito bem. Nós estamos agora também com com chamamento aberto, temos um grande desafio para essa troca de número de telefone, mais de 80% da população troca de número de telefone a cada 3 meses. A base da sociedade está pautada no pré-pago e a telefonia ganha dinheiro com pré-pago. Nós estamos em outra caixa da sociedade, não sabemos absolutamente nada disso, nada. Significa que o município que botar no governo federal ou no governo do estado para operar alguém, se em 3 meses o governo não tiver excelência no seu serviço de encontrar esse cidadão, não vai encontrar mais. Além da desqualificação ainda do cara que é regulador, que ainda bota sem telefone, bota sem CPF, que os sistemas, pasmem, apesar de ter lei, regra, briga o tempo todo, continua tudo por completo, sem CPF, e principalmente o governo federal deixando que as pessoas coloquem esse CPF. Com isso faz que a gente não consiga entender como o cidadão circula dentro da rede do Estado e do Brasil. Queríamos falar também da metodologia BIM. Todos os nossos prédios públicos hoje são mais de 2 anos, todos os processos são feitos, licitados em BIM. Já licitamos todos os nossos com projeto já final. A gente pega a ideia e entrega tudo em 3D para a licitação. Sabemos que o edifício que nós vamos construir, ele vai realmente custar aquele valor. Se alguma coisa variar dentro de 25% dentro da regra, estamos altamente felizes, diferentemente do que já aconteceu com a gente, que ela passa muito mais de 25%, e daqui a 2 anos você é obrigado a cancelar a obra e relicitar de novo com preço muito maior, deixando de entregar o serviço para a população. Eu também deixo aqui uma fala, que é muito importante, que tanto na educação do repasse da escola tempo integral quanto da escola parcial, ele está quase igual. O parcial passa por uma criança, sei lá, numa creche, R$8.000 por ano, e no parcial ele passa 6 mil e poucos reais. Então, se a gente quer realmente, no Brasil, motivar que seja todo mundo em colégio tempo integral, temos que pagar mais também aos municípios com aquele que realmente entrega serviço, que está entregando com tempo integral. Se ele é muito próximo, não tem por que ter tempo integral, que você vai ter muito mais custeio, menos serviço, vai deixar de pagar salário. E a outra também é na área de saúde. Hoje, a tabela SUS paga R$3,50 para um raio-x. Eu pago 45. Para colocar um óculos numa pessoa, ele paga R$22. Se eu fizer todos os exames, eu pago em média quase R$250. Porque eu boto o dinheiro no consórcio, eu sou muito rápido, eu boto no consórcio, não preciso licitar aqui, então eu só pago para fazer no particular. Então, ele continua, quanto mais eficiente você é, menos dinheiro você tem. Eu gostaria que, no fundo, a gente, além de discutir tecnologia e coisas mais, que a gente pudesse trocar isso e que o Estado realmente pudesse passar para os municípios, aqueles que são eficientes, realmente o que ele executa, e não simplesmente passar para ele porque ele tem a população maior e ele mata a população porque não tem serviço de qualidade, não tem diagnóstico, não tem absolutamente nada. É isso que eu venho aqui dividir com vocês um pouco da angústia de quem é prefeito de uma cidade pobre, com tão pouco investimento, mas que está baseado em dados e indicadores. Acreditamos que já estamos transformando e não há como retroagir mais a cidade de Mesquita. Obrigado pelo tempo. Obrigado. Muito obrigada, acho que é uma grande inspiração, obviamente, entender aí todo o processo que foi desenvolvido. Infelizmente, a gente está chegando ao final, mas eu vou tomar a liberdade aqui da gente poder fazer uma rodada final aqui de perguntas para cada um. E aí eu queria aproveitar, Jorge,
Você mesmo disse, né, o desafio de ser prefeito em uma cidade pobre, que tem pouco investimento, e você fez uma revolução. Né? Acho que você não fez uma transformação, foi uma revolução. Como levar isso para outras cidades? Né? O que você entende aí que são os principais desafios, mas, ao mesmo tempo, quais são as oportunidades para a gente fazer com que outros municípios dessa mesma característica, que o Brasil tem muitos, né, possam realmente também ser revolucionados dessa mesma forma? Eu acredito que mais encontros, né? Mais encontros, a gente martelando, 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 a gente consegue mudar. Tem qual é o indicador? Se você começar a passar para aquele que realmente é o mais eficiente, você começa a chamar a atenção. Se continuarmos no modelo antigo de passar para quem tem mais gente, entrega pouco serviço, dificilmente o prefeito vai sentir na pele que precisa transformar e precisa fazer uma reforma. Por mais que ele não conheça tecnologia, certamente ele vai encontrar alguém que sabe que, para ele ter eficiência, ele vai ter tecnologia. Acho que só desse jeito ele consegue mudar. Muito legal. Ailton, queria que você pudesse dividir com a gente um pouco da tua visão, e aí olhando agora para esse universo da saúde pública que vocês também atuam muito, né? Como é que você entende que a inteligência artificial pode ter um papel realmente importante em revolucionar aí também a área da saúde pública no Brasil? O Sírio-Libanês ele tem alguns programas de apoio ao SUS. Um dos programas, a gente estava ajudando o SUS a qualificar as filas de espera dos pacientes, né? Que a gente sabe que esse é um problema gravíssimo da saúde pública. E nesse estudo, a gente percebeu que a fila ela tem pouca qualificação. Se você estudar ela a fundo, primeiro tirando quem já foi atendido em outro serviço, porque o cara procura 2, 3 serviços diferentes, depois estudando cada caso, uma parte grande do caso não deveria estar na fila. O posto de saúde, a atenção primária, tem conhecimento e ela poderia ter tratado aquele paciente, não encaminhar para os especialistas. E esse programa que a gente fazia, a gente dava instrução e dava treinamento para os médicos da atenção primária para tratar aquele caso. Por exemplo, um hipertenso. O hipertenso não precisa ir para o especialista. No posto de saúde ele pode ser bem tratado e muito bem acompanhado. Então a gente qualificava a fila dessa forma. E depois, quem de fato tinha um problema muito grave, por essas medições de score, a gente conseguia identificar, não, esse paciente precisa ser o primeiro atendido, porque ele está com um risco de vida aqui, então é muito importante. Esse é um projeto. A gente tem projetos atualmente acompanhando UTIs no norte do país. São pequenos hospitais locais que têm uma carência muito grande de conhecimento, de instrução, e os médicos da UTI do Sírio-Libanês, por videoconferência, fazem reuniões de acompanhamento dos pacientes que estão internados, fazem visita virtual, com o uso de tecnologia digital, de câmeras, de teleconferência, e acompanha paciente por paciente, estuda os indicadores daquele paciente para dar melhor orientação para os médicos poderem acompanhar. Então, são usos da tecnologia que existem, são acessíveis, que pode ser usado para a transformação. Tem um potencial muito grande, por exemplo, durante a epidemia da Covid, foram realizados exames de imagem de milhares, se não milhões de pessoas. E essas imagens estão armazenadas em várias bases de dados. Imagina o potencial de uma inteligência artificial poder avaliar essas imagens e poder se adiantar pessoas que têm um risco muito grande de câncer no pulmão, que se você tratar isso com antecedência de meses, de anos, você vai ter muito melhor prognóstico desse paciente. Então, esse é um projeto, um potencial gigante aí de melhoria, que a tecnologia já é acessível e pode transformar, de fato, a vida das pessoas. Bom, Jorge, acho que vai ter que fazer um benchmark ali no final para vocês levarem mais inovações e ideias. Aí, imagina, com a base de dados que vocês têm lá, vai ser incrível. Bom, e agora, para fechar aqui, queria voltar com o Thiago. Thiago, acho que você trouxe para a gente um case maravilhoso, né? Assim, é muito legal ver o potencial que a tecnologia também tem para atuar sobre educação. Mas, ao mesmo tempo, acho que existe um desafio muito grande, que, para mim, é o desafio da compra pública, né? Então, queria entender também como é que vocês têm olhado para essa agenda. E até eu acho que, também, no próprio caso de Mesquita, a aquisição de tecnologia é um desafio muito grande hoje, né? E ainda mais de algo tão inovador, mas que, obviamente, tem uma capacidade de impacto e de resultado que é muito grande. Mas queria entender como é que vocês olham para essa agenda e como é que vocês estão lidando com isso, o que são os principais desafios, e até a gente aqui, enquanto atores aí que tem lidado com política pública, se a gente tem como apoiar de alguma forma para tentar, de alguma forma, destravar também esse desafio, porque eu acho que a solução é realmente incrível. Eu acho que essa pergunta, Tatiana, é a pergunta mais importante para a gente nesse momento. Porque o nosso grande desafio de expansão, de escala, de impacto a
milhões de estudantes, não só centenas de milhares, como a gente faz hoje, é justamente destravar o processo de contratação pública. Como a gente bem sabe, o processo de contratação, né, por meio das modalidades tradicionais, eles não foram feitos para inovação, muito pelo contrário, eles são, de certo modo, anti-inovação. Se você tem algo diferente, se você tem algo que não se encaixa no escopo, se não tem jurisprudência, você vai ter muita dificuldade de viabilizar uma contratação pública. A gente já tem uma regulação importante, que foi aprovada recentemente pelo TCU, que é o Marco Legal das Startups, de inovação, e o que a gente percebe é um desafio que talvez não seja legislativo, mas seja um desafio de educação, formação e estímulo para que os governos utilizem esse marco. As áreas de compras, as áreas responsáveis pela implementação dos processos de contratação pública, eles ainda são muito reticentes pela falta de referência, pela falta de jurisprudência, pela falta de orientação, e, por, de certa maneira, todo o sistema e processos internos dos governos estarem baseados nos processos já conhecidos. Então, eu acho que tem um movimento importante, que aqui eu acho que talvez não seja tão complexo como a aprovação de uma nova lei, mas é fazer como que essa lei, a gente sabe bem, pode pegar. E ela não está pegando na velocidade que a gente precisa para justamente conseguir implementar inovações que geram impacto real de maneira escalável no Brasil hoje. Bom, muitíssimo obrigada. Eu consegui adiantar um pouquinho, a gente faltava ainda 1 minuto e meio, mas eu vou tomar a liberdade da gente encerrar por aqui, porque a gente recebeu aqui o ministro Alexandre Padilha, que vai estar conosco aqui para o encerramento. Muito obrigada, ministro. Mas queria agradecer a todos, acho que foram exemplos incríveis, eu saio daqui muito inspirada, espero que todos aqui saiam também. Acho que o potencial que a tecnologia, a inteligência artificial tem para toda a economia e para a população como um todo é gigantesco, e a gente precisa realmente aproveitar o melhor disso e, obviamente, acho que como foi discutido também no painel anterior, entender como a gente constrói um modelo regulatório que fomente e desenvolva, né, e não efetivamente seja uma barreira para que negócios como esse, iniciativas como essa, possam se desenvolver e florescer aí, no Brasil afora. Muito obrigada a todos, uma boa tarde. Poder Monitor, a ferramenta mais completa para monitorar os 3 poderes. Acesse agora poder.cc/monitor e ganhe 30 dias grátis.